Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, e uma manhã na paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Este alento desta manhã, o Espírito Santo tem tocado nossos corações ao sentir a sua presença. Aleluia. E nesta manhã Ele informa que Ele está presente em nosso meio. Aleluia, para nos abençoar. Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos 2 Reis 6. Glória a Jesus. Segunda Reis, capítulo 6, do verso 13. Glória a Jesus. O Senhor é digno de ser adorado nesta manhã. Glória a Jesus. Verdadeiramente o Senhor tem feito maravilha no meio de nós. Glória a Jesus. Leiamos a palavra do Senhor. Então o rei ordenou: vão descobrir aonde ele está, e mandaremos soldado para capturá-lo. E a informação que o rei recebeu foi esta: Eliseu está em Dotã. Então, uma noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros e cavalos para cercar a cidade de Dotã. Quando o servo do Senhor, ou servo do homem de Deus, se levantou bem cedo pela manhã, viu que estava cercado pelas tropas, carros e cavalos, e ali: ai, meu Senhor, que faremos agora? Exclamou o servo a Eliseu. Poder sentar, irmãos. Alguns de nós conhecemos esta passagem, e fala sobre a guerra de Israel contra os assírios. Os assírios, eles planejavam acabar com o povo de Israel. E diz a palavra do Senhor que o rei Haddad, ele planejava acabar de vez com Israel naquela data. Então ele reuniu algumas províncias que estavam ao seu lado e falou: vamos acampar aqui e certamente derrotaremos o povo de Israel. Mas, irmãos, Deus tinha um profeta em sua terra chamado Eliseu. E a palavra de Deus vai dizer que Deus revelava a Eliseu os planos dos assírios. E ele mandava um mensageiro dizer ao rei de Israel o que estava acontecendo. E em algum episódio o rei ficou até um pouco tenso de escutar esta notícia e mandou um mensageiro olhar no lugar aonde o profeta falara. E quando o mensageiro chegou lá, ele viu um grande exército acampado naquele lugar. E voltou e disse o rei: verdadeiramente o profeta não mentiu. E o povo assírio, o rei, sempre reunido com seus capitães, os seus generais, para tramar contra o povo de Israel. E todas as vezes eles falhavam. E o rei se aborreceu e disse: no meio de nós tem que ter um traidor, porque todas as vezes que combinamos um ataque, todas as vezes que planejamos um ataque, o povo de Israel está sempre um passo à frente. Eles sabem de tudo o que está acontecendo. Tem que ter um traidor entre nós. E um dos chefes,
Um dos generais do rei da Síria disse: não, meu senhor, não somos nós. Há um profeta em Israel. Há um profeta lá em Israel. E todas as vezes que combinamos, todas as vezes que planejamos, e até mesmo dentro da sua câmara, quando você está no seu particular, isto também é revelado a este profeta. E o rei se levantou-se e com muita fúria disse aos capitães: levante um exército e procura saber onde está este profeta e prendam, detenham. E eles fizeram. Um grande exército se levantou-se da terra dos assírios e foi. E a Bíblia vai dizer que eles cercaram a cidade. Eliseu estava acima da cidade de Dotã. Estava orando. Estava tranquilo, porque ele sabia a quem servia. E ele também já tinha sido revelado por Deus que havia um exército contra ele. Mas ele estava tranquilo, sereno. Ele poderia estar muito bem, atônito. Poderia perder até mesmo o seu equilíbrio, não, mas ele estava tranquilo. E a Bíblia vai dizer que o moço do qual servia Eliseu se levantou cedo. E ao ver aquele grande exército acampado na cidade de Dotã, correu para o seu mestre e disse: Senhor, o que fazemos? O que vamos fazer agora? Porque estamos cercados. Irmãos, eu quero dizer que na nossa vida não é diferente. A Bíblia fala sobre legiões que ficam ao nosso derredor a fim de nos tragar. Jesus, ele falou para Pedro que Satanás o cercava, querendo a sua alma, querendo a sua vida, mas eu não deixei, porque eu invoquei o nome do meu Pai para te guardar, Pedro. Pedro estava sendo guardado por uma oração de Jesus Cristo. Uma oração deteu toda uma legião, toda uma potestade. Uma oração, irmãos, faz uma diferença na vida daqueles que clamam ao Senhor. Por isso, irmãos, que o inimigo nos tenta a todo momento nos desmotivar acerca da fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas temos esperança naquilo que oramos e pedimos. Nós, neste momento, nós não estamos vendo Deus, nós não estamos vendo o Espírito Santo, mas Ele está atuando aqui em nosso meio. E a providência de Deus, irmãos, não é semelhante à nossa providência, conforme aquele moço estava esperando. Ele simplesmente olhou com a vista humana. Mas o apóstolo Paulo manda que nós venhamos ver com os olhos da fé. Porque quando nós abrimos os nossos olhos da fé, nós começamos a enxergar a providência de Deus. Toda vez que quando olhamos pelos olhos da fé, nós começamos a ver a nossa vitória antes de chegar. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É a permanência na presença de Deus que nos torna vitoriosos. Aquele moço, ele não viu as mãos de Deus naquele lugar, ele não viu a provisão de Deus naquele lugar.
Porque naquele exato momento ele estava olhando para a dificuldade, ele estava olhando para a diversidade que estava na sua frente. Mas a Bíblia diz que nós devemos buscar o reino do céu em primeiro lugar. Nós devemos buscar Deus em primeiro lugar. E as demais coisas o Senhor vai fazer. O Senhor, Ele conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe até mesmo os nossos limites. E Ele quer que nós cheguemos ao nosso limite. Para que o sobrenatural dEle venha alcançar o nosso limite. E este limite seja um algo poderoso do qual, quando nós percebermos, nós estamos além do nosso limite. Porque todas as vezes que nós paramos aqui, no nosso limite, o Senhor nos dá a mão para que nós venhamos ir mais alto. Mais alto do que pensamos ir. Mas somente com os olhos da fé. Eliseu, ele estava tranquilo. Eliseu estava tranquilo. Mas aquele moço não. Aquele moço viu os seus inimigos. Aquele moço só enxergava os seus inimigos, só via o seu problema, só via a sua dificuldade. E se esqueceu que existe um Deus que é ilimitado. Um Deus que segura o planeta Terra com a palma das suas mãos. Um Deus que é dominador de tudo e de todos. Um Deus que governa os céus, a terra, até mesmo o inferno. Um Deus poderoso que criou todas as coisas. Este é o nosso Deus, do qual devemos confiar. Temos os nossos limites? Temos. Quem disse que não? Mas nós temos que usar a nossa fé, porque a fé nos torna poderoso pela mão de Deus. Não porque somos, mas foi dado este poder a cada um de nós, foi liberado. Agora eu vos dou a chave dos céus. E aquilo que ligares na terra eu também ligarei no céu. E o que te ligares na terra eu também te ligarei no céu. Deus te deu uma autoridade. E esta autoridade só usa pela fé. Não pela minha vontade, nem pela minha força, mas sim pelo credo que eu tenho ao Senhor. E Eliseu precisou fazer uma oração. Senhor, abra os olhos deste moço, para que ele veja. E quando a fé daquele moço foi aguçada pela uma oração, quando ele olhou em volta de Eliseu, estava a serviço de Eliseu carros e cavaleiro de fogo. Homens estavam lá embaixo em Dotã, mas o exército do Senhor estava com Eliseu. E o número de anjos e carros e cavaleiros de fogo eram numerosos, maiores do que estavam lá embaixo. Aparentemente Eliseu estava sozinho, mas quando Eliseu orou para o moço olhou e viu carros e cavaleiros de fogo que estava a par de Eliseu. Eliseu poderia falar: desça e acabe com este povo dos assírios, e provavelmente os anjos desceriam e mataria todos. Mas Eliseu disse: não, seria muita covardia da minha parte fazer isso. E ele fez outra oração. Ele falou: Senhor, segue esses homens, não mata não. E Deus, atendendo a oração de Eliseu, cegou todo o exército naquele momento. Foi a última vez que eles viram a luz do sol. De repente eles ficaram cegos, ficaram em trevas.
Eliseu voltou à sua vida e aquele moço teve uma experiência. Ele viu que pela nossa força ele poderia vencer, mas pela força de Deus eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, sim, eu posso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu posso todas as coisas, eu posso vencer a minha adversidade, eu posso vencer o meu eu posso vencer a minha vontade, eu posso vencer o mundo, porque Jesus Cristo me deu este poder para ser vencedor. A adversidade não vai tomar a minha vida, os inimigos não vão ver a minha derrota, porque eu tenho um Deus poderoso, um Deus que garante a minha vitória. Um Deus que está sempre atento às minhas orações. Um Deus zeloso, amigo, companheiro, um amigo mais chegado. Em todo momento da nossa vida, irmãos, o Senhor não aparta da nossa presença. Às vezes podemos fazer como até mesmo Pedro fez, se afastou de Jesus, não quis mais saber, não, eu vou pescar porque ele não vai voltar, mas Jesus Cristo sempre está lá ao lado de Pedro. Pedro foi pescar, mas Jesus foi atrás dele. Não, Pedro, eu quero você aqui comigo. Jesus podia deixar Pedro para lá, porque ele quis voltar a ser pescador, ele teve um convite. Você agora vai ser pescador de homens, Pedro. Mas ele voltou a pescar. Ele pensou que Jesus morreu e acabou. Ele não cria na palavra de Jesus Cristo, que ele falou que iria ressuscitar. Pedro não creu. Mas não foi por isso que Jesus virou as costas para Pedro. Ele foi atrás de Pedro. Pedro reconheceu que Jesus era o Senhor. Pedro pulou do barco, saiu nadando ao encontro de Jesus, porque ele sabia. Pedro sabia. Ele talvez não queria, mas Pedro sabia que Jesus Cristo era o Filho de Deus vivo. E quando Pedro viu Jesus em pé nas docas, Pedro pulou e foi ao encontro. E naquele exato momento Pedro nunca mais se apartou da presença de Jesus. Porque Pedro teve que cair a sua escama para crer. Ele sabia, mas não cria. É difícil? É. Porque todo homem na face da terra, eu não conheço um que quando está em perigo não chame o nome de Deus. Todos que quando está em perigo, meu Deus, me socorre. Tanto o ímpio como o pecador. Ele sabe que Deus existe, mas não crê, não acreditam, não entrega. Por isso que o Salmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Aí vem: confie nele e tudo mais ele fará. O teor desta palavra é confiar no Senhor. A confiança no Senhor muda toda a trajetória de história. A confiança no Senhor muda o final da sua história. Todos podem ficar contra você, mas se Deus estiver ao seu lado, você será mais do que vencedor. O inferno pode se levantar contra você, mas você vai sair dali um vencedor. Porque quem garante a nossa vitória, a tua vitória, é Deus. Quem segura nas nossas mãos quando a tempestade vem é Deus. Quem manda o mar se acalmar quando ele está furioso diante de nós, quem manda é Deus.
confiança no Senhor muda tudo. Eliseu estava sereno, tranquilo, porque ele sabia quem estava crendo. Eliseu não é diferente de nós. Eliseu, um dia ele faleceu. Ele era um homem comum. A única coisa que diferenciava Eliseu era a sua fé. Você tem um chamado. Eu tenho um chamado. Eliseu teve um chamado. Nós temos um chamado diante de Deus. Agora, depende de mim desenvolver a glória na minha e na sua vida. Depende de você. Tem oração que são respondidas, tem oração que não são correspondidas. Mas pastor, por quê? A fé é o firme fundamento das coisas que não vemos. A oração muda. A oração é mesmo, mas muda aí. Este é o segredo. Orou com fé, acreditou, aconteceu. E diz a palavra do Senhor: e Deus ouviu a oração de Eliseu e fez. Aleluia. E Deus ouviu a oração da igreja da catedral e fez. A fé, irmão, muda tudo. Quer ser vencedor? Quer ser vencedora? Entrega o teu caminho de fato. Senhor, fala como Davi: Senhor, os inimigos são maiores do que eu não tenho força para lutar, eu cheguei no meu limite, o meu teto, Senhor, eu estou no meu teto, agora eu dependo do Senhor. Aí você vai lá no Salmo 18, você vai ver o que Deus fez para salvar Davi. Ele moveu os céus, Deus moveu a terra, abalou a extremidade do firmamento da terra. A Bíblia vai dizer que ele mudou o querubim que desceu. Oh, por causa de uma oração de um justo chamado Davi. Os inimigos estavam afogando, estavam triturando, estavam tirando a sua paz, querendo tirar a sua vida. Mas Deus desceu. E quando Deus está presente, alguma coisa tem que acontecer. Quando Deus se faz presente, a natureza muda, as coisas mudam. O inferno, ele tem que se ajoelhar perante o Deus dos céus. Quando Deus está presente na vida do servo do Senhor, as coisas têm que mudar. O inferno é abalado. E eu quero dizer nesta noite, nesta manhã, que você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você foi um servo, uma serva, do qual foi tratado lá no céu. Senhor, eu quero este, este é meu escolhido, esta é minha escolhida, esta aqui, Senhor, este aqui, eu quero aquele lá, também este, Senhor, faz parte da minha glória, Pai, eu quero este. Vocês são um povo, aleluia, que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo e marcado pelas suas mãos. Nós não somos um povo qualquer. Nós ficamos no lugar de Israel. Estamos propagando e fazendo que Jesus Cristo venha a ser reconhecido neste mundo. Somos enxertados, a Bíblia diz.
como um novo Israel de Deus, um povo escolhido por Jesus Cristo. Aí eu vou repetir: você não é qualquer um. Faça valer o teu chamado. Faça valer essa escolha. Jesus Cristo te escolheu. Lembra lá de Pedro? Pedro fugiu. Mas Senhor, eu sou pecador, eu não consigo. Quem disse que Deus chamou você por causa da sua capacidade? Quem disse que Deus chamou você por causa da sua qualidade? Porque a capacidade vem do alto. O revestimento da tua vida vem do alto. A glória que está sobre a tua vida também é do alto. A palavra que Deus coloca em teus lábios também vem do alto. Quando nós sentimos a presença de Deus, começamos a falar e dizer, também vem do alto. Então você levanta a tua mão para o alto e começa a glorificar a este Deus que te chamou. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Bendito seja o nome do Senhor. Você não é qualquer um. O Senhor te dá uma visão. O Senhor te dá uma visão. A chave do céu está nas tuas mãos. Movimente esta chave. Faça que Deus se levante do seu trono e mova os céus e a estrutura da terra pelo seu favor. Oh, glória a Jesus. E saiba, Eliseu, ele foi um profeta de Deus. Recebeu a capa de Elias, mas se ele não cria, de nada disso iria acontecer. Então faça uma história entre você e Deus. Você é um profeta, você é uma profetisa. O Senhor te colocou aqui para profetizar. Profetize, deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo te envolver. Não se preocupe com o seu teto, não se preocupe, porque Deus te chamou para passar além do seu teto, além dos seus limites. A capacidade que Deus nos dá é além da força que temos. Aí o homem vai dizer: eu não consigo entender como é que esse povo consegue sorrir em meio às guerras. Eu não consigo entender como é que esse povo ainda consegue entrar no equilíbrio com a pandemia dessa acontecendo no mundo. A nossa fé está guardada em Deus. A nossa confiança está guardada no Senhor, que fez os céus e a terra. E ainda fala mais: e Deus não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel na tua vida. Então creia neste Deus. Não deixe o inimigo tomar a sua fé. Você é um povo especial. Você é uma pessoa especial. E Deus te chamou para fazer uma história. Então faça essa história. Mude o mundo.